Graça e paz, meus irmãos, estamos aí começando mais um EBDcast aqui no nosso canal. Toda sexta-feira aí, às 20h58, está no ar aí o nosso EBDcast, né? Estamos seguindo aí o conteúdo das lições bíblicas, né? Da revista da CPAD, né? Esse tema aí falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Temos aí uma playlist aí com todo esse conteúdo aí, desde a lição número 1, você pode acompanhar aí, observar aí no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, né? Vamos voltar a esse tema, na verdade, o que nós vamos falar aqui hoje não é novidade, né? Se você tem acompanhado desde a primeira lição, né? Nós já tocamos algum assunto sobre isso. E hoje nós vamos dar uma aprofundada mais nesse tema, especificamente. Então eu quero que você, sem perder tempo aí, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, pega esse link e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E você fazendo isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. E se você é professor de escola dominical, jogue aí no grupo da sua igreja, no grupo aí da escola dominical. Você vai estar ajudando também os professores aí a se prepararem aí a um conteúdo extra aí que será relevante aí esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. E também deixa eu falar aqui para vocês, nós estamos, essa semana que se passou aí, nós iniciamos a série lá aqui no nosso canal, né, de podcasts falando sobre as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, e já temos lá algumas coisas. Eu gostaria que você também procurasse aí no nosso canal. Estamos seguindo, né, o cronograma das igrejas da Ásia Menor, né, Éfeso, Esmirna e assim por diante. E conversamos com o nosso irmão Jonathan, também com o pastor Daniel Borges, e você pode aí consumir todos esses conteúdos aí que serão abençoadores aí para vocês. Então, sem perca de tempo aí, vamos rodar a nossa vinheta. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Vamos aí, né? O Gediel, vocês já conhecem o Gediel, né? O Gediel já tá de casa. Ele já chega aqui em casa, até chama os cachorros pelo nome já. Até os cachorros já virou amigo do Gediel aqui em casa. Principalmente a Mariana, que já é caseira. Já tá de casa já. Se os cachorros já tá aceitando, já tá de boa, não tá mordendo a canela, já tá ótimo. Começa assim. O problema é quando os cachorros mordem a canela, daí dá prejuízo. Vamos lá pelo tema aí. Né? A sutileza das ideologias contrárias à família. Quer falar alguma coisa já sobre o tema? Então vamos lá. No tocante ao ataque contra a família, eu estava vindo de lá para cá, do centro aqui para Mombasa, aí veio na mente a questão de 3 pontos que a gente pode ponderar acerca da família. Se você for olhar, dentro do Éden aconteceu o primeiro ataque, que foi o ataque do diabo contra a família, que no caso Adão e Eva já são instituídos como família. Aí você vê, então foi o primeiro ataque, a primeira queda e o primeiro homicídio. Então você vê ataque do diabo de um lado, daqui a pouco a queda dos dois, não demorou muito o homicídio. Então de lá pra cá, o ataque do inimigo contra a família, ele tende a aumentar, porque ele vai usando estratégias diferentes. Ele não vai usar o mesmo ataque sempre, ele usa ataques diversos. É por isso que uma coisa que a gente precisa entender é que se a família está edificada em Cristo, que é a rocha inabalável, a gente tem um ponto positivo, porque aí somos guardados por ele. E aqui esses ataques sutis, né? A família aí, nós vamos ver. O texto aí está em Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que
planejam destruir a família. Na lição passada a gente comentou lá sobre o materialismo, né, e o ateísmo, que são ideologias, são pensamentos, às vezes até é fato que existe sim uma guerra ideológica, existe sim uma briga sobre questão de valores, princípios, forma de pensar e tal. Mas tem gente também que na verdade entra numa caça às bruxas sobre coisas que não tem nada a ver também, que daí tudo tem que ter, né? Tudo tem que ser colocado na balança aí pra avaliar. Tem gente que fica numa caça às bruxas mesmo, com coisa que você fala assim, mas meu irmão, isso daí tem nada a ver, né? Faz parte do processo. Até antigamente tinha um CD, não sei se você lembra, dos Illuminates, de um cidadão, que eu nem sei o nome dele, que ele distribuía ainda depois veio com a internet, ele colocou o conteúdo todo na internet, mas ele fazia em CDs. E era um negócio assim meio que de lavagem cerebral na cabeça do povo, uma caça às bruxas, que tudo era demônio, tudo era ideologia, tudo era coisa. Você fala assim, mas meu Deus do céu, mas tem coisa que já é exagero já. Não sei se você lembra disso. Não sei se você lembra a história, a gente não está aqui para defender o diabo, porque a gente não é advogado dele, mas tem uma história que um certo cidadão passou por uma ponte e tinha um ser lá na ponte. Aí esse ser estava resmungando, estava falando, desabafando consigo mesmo. Esse cidadão que passava pela ponte chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo aí? Aí ele falou: eu vou pular daqui, eu vou me suicidar, eu não aguento mais. Tudo que acontece é culpa do diabo. Tudo que o ser humano faz é o diabo. Se o pneu fura, é o diabo. Se não faz a manutenção do carro, o carro bate, é o diabo. Se o freio da bicicleta arrebenta, é o diabo. Aí ele falou: eu não aguento mais, eu vou me suicidar. Você vê até que ponto. Tem coisas que é uma ação diabólica, Sim. tem coisa que é uma ação diabólica. Agora tem coisas que não. Por exemplo, o camarada vai viajar, não faz uma manutenção adequada no veículo, aí de repente precisa do freio, o freio não tem, bate o carro, É o diabo. culpa o diabo. O diabo falou: não tem nada a ver com isso, por que você não passou na oficina mecânica? Ou culpa Deus, porque Deus não guardou. Então tem coisa que é ação divina para nos guardar, tem coisa que é ação maligna para intervir, para agir contra, tem coisa que é responsabilidade humana. Exatamente. Tem coisa aqui que nós vamos falar sobre família, que tem coisa que é o diabo, que ele pode utilizar tal, mas tem coisa que não é o diabo não, meu irmão. Sim, tem coisa. Às vezes é você mesmo, meu irmão aí, marido, esposa, filhos aí, que tem que tomar suas devidas responsabilidades aí quanto a esse tema aí. Vamos lá, Gênesis, né, a leitura bíblica em classe está em Gênesis 2, 18 a 24, vamos ler aqui. Diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. É interessante isso, né? Porque você olha pra cara da vaca, a vaca tem cara de vaca, né? Imagina, se fosse dromedário. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. Muito bem. Na introdução aí, o que eu quero só enfatizar aqui, que eu grifei aqui, é a questão temos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigosos e demandam a nossa atenção. Tem uma palavra aí, não sei se você pesquisou ela,
Até eu fiquei de olhar depois. Eu tinha visto que aqui na edição mais pra frente lá fala, na frente né? ele dá o sentido dela. Gender queer. É, um nome bem... Você pesquisou o que é isso aí? Porque lá na frente ele dá o parecer. Aqui dá. Que na verdade é... Uma pessoa binária, né? É, que Não binária, não né? sabe de fato o que ela é. Ora ela... Exatamente, fica no muro. Ora eu quero ser homem, ora eu quero ser mulher, ora eu quero ser mulher, ora eu quero ser homem. Então não há uma definição exata para o que a pessoa é. Porque até um tempo atrás eu fiz um cadastro, né, no site de uma empresa, e lá agora existe, não existe mais a opção sexo. Qual é o seu sexo? Mas qual é o seu gênero? Que isso é ideologia. Porque quando você coloca a ideia do gênero, você está dizendo que você tem a opção de escolher como que você se identifica, né? Independente do sexo que você possua. Porque esse é o ponto, né? É, porque tem a diferença entre sexo e sexualidade, porque a sexualidade é o assunto referente ao sexo. Então tudo que envolve... Tudo que envolve... assim... assuntos relacionados a um casal, sexo, questão se pode ou não pode, sexualidade. Sexo já fala justamente do que o indivíduo é. Sexo masculino para o homem e sexo feminino para a mulher. Exatamente. Só que daí, numa visão ideológica da coisa, eles dizem assim, não quer dizer que o cara que é do sexo masculino, ele é homem. Ou que é do sexo feminino é mulher. É, exatamente. Aí eles colocam essa opção do gênero, como a pessoa se identifica, é aquela sigla enorme lá, né? LGBTQ, mais, não sei das quantas, que é lésbicas, né? gays, bissexuais, transexuais, LGBT, que é queen, que o I é indefinido, e o assexuado. E mais porque eles não sei, não se definem. Estão inventando ainda umas novas coisas para colocar. Umas novas nomenclaturas. E sendo que só tem dois sexos, Deus só fez macho e só fez simples de entender, né? Você vê, simples de entender. A ou B, e o povo tá ainda até hoje inventando história. E aí entra essa questão, né? E hoje em dia até falta a gente colocar aqui um nota de rodapé, que nem o Fernando fala. Nós somos contra qualquer tipo de... porque tem pessoas que meio fora da casinha, né? Que querem dizer que o cristão é homofóbico e tal. Se você vê um cristão que mata um homossexual, uma lésbica, ele não é cristão, começa por aí. É assassino. É um assassino, ele é um bandido, ele tem que ir pra cadeia, isso é um fato. Agora, o problema do nosso país é que opinião eles querem taxar como crime, né? Você não pode nem emitir opinião. Então deveria ter um respeito de ambos os lados. Nós conversamos sobre isso. Nós temos liberdade de expressão. Se eu sou cristão, eu gostaria de ser respeitado como cristão, da mesma forma que eu respeito o ateu, eu respeito o budista, respeito o Hare Krishna. Se eu conversar com alguém, vai ser uma conversa com respeito. Agora, quando se trata da questão homossexual, se eu falo que eu sou contra a prática, eu sou homofóbico. Mas aí eles podem ofender a minha fé, ofender a minha religião, ofender a minha crença, ofender o meu livro. Fizeram anos meu livro sagrado. No carnaval, né? Exatamente. Inclusive ofenderam o próprio catolicismo com orgias referente à imagem que eles veneram. Aí é uma questão particular deles, biblicamente falando, a gente sabe que é errado, mas aí é uma questão com eles. A questão do crucifixo colocado, vamos falar diretamente aí, o crucifixo colocado no ânus. Então isso é para zombar mesmo, é para dizer, eu vou fazer o que eu quero, vou banalizar mesmo. Satanás puxando Jesus, né? Como se mostrasse uma vitória sobre ele. Cristo. Que na verdade é patético. E isso foi bem antes da pandemia. Sim, pode ver que foi antes da pandemia. Depois que aconteceu isso daí... E pensar que assim, que a justiça... se a gente pensar culturalmente, o carnaval é uma festa, né, popular brasileira, começou com uma coisa bem fundo de quintal, de repente toma a proporção que tem no nosso país e vira um apelo para a pessoa fazer o que quer, dizer o que quer, ofender outras pessoas e achar que eles estão na razão. Sim. E se a gente emite qualquer opinião, nós é que somos errados aí. Inclusive tem uma reportagem aqui do estado de São Paulo. Mas não só no carnaval, né? A parada gay também, eles fazem muitas coisas. Aí você vê nessa questão do carnaval que entra numa questão totalmente de depravação. Estava lá, foi filmado, a emissora filmou,
você olhava no chão, na filmagem, repleto de preservativos. Sim. Então significa o quê? Eu vou fazer aqui mesmo, porque o carnaval é para isso. Só no carnaval é uma abertura para uma liberdade onde você pode fazer o que você quiser. Aí quando sai do carnaval, aí entra na Santa Quaresma. É uma Santa Quaresma, que daí agora eu posso me autopurificar. Aí vai lá com a tal da cinza. É interessante porque a própria Bíblia é bem clara que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então eu tiro o sangue fora, vou pra cinza. Você vê, baderna, faz tudo no carnaval, bagunça o coreto. Agora eu vou lá e me autopurifico, porque entra na situação aí de autopurificação. Vai lá, recebe a cinza na testa, não sei qual que é a finalidade disso, porque a Bíblia é bem clara. Então você vê, o carnaval é nada mais do que uma pregação de que aqui você pode tudo. E lá você vai ver famílias destruídas, casamentos destruídos, você vai ver gravidez, você vai ver DSTs, várias moças que saem de uma relação com doenças sexualmente transmissíveis. Então o carnaval é bom no sentido carnal, porque para carne de fato é bom. Mas assim, na lógica espiritual, a gente vê que o carnaval ele é danoso, ele é prejudicial, ele é profano, ele é sujo. E o carnaval gospel? Piorou. É pior do que o carnaval mundano. Que agora tem isso também, né? Isso? Não é de se duvidar, daqui a pouco você vai encontrar motel gospel. Não, já existe. Isso é bar gospel. No Rio, em Minas Gerais foi aberto um bar gospel. Por quê? Aí eu atendo a necessidade dos crentes. Não tem uma cachaça, mas tem uma coca gelada. Não tem um funk pesado, mas tem lá uma música que não seja tão profana assim. Que na verdade é essa a função. Para não perder jovens, para não perder pessoas, eu vou criando modelos. Mas se a minha ida ao templo, se a minha vida cristã não está centralizada em Cristo, então dá-se a entender que Cristo não satisfaz. Se Cristo não satisfaz, qualquer outra coisa satisfaz. O que o diabo quer? Interessante, nesse assunto de hoje, o que ele mais quer é destruir aquilo que de fato Deus tem. Pode ver, você pega as 3 pessoas da Trindade. São 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo unidos na mesma essência, na mesma pureza, no mesmo caráter, autossuficiente. Então existe uma questão chamada união. E a gente vê na família. O que o diabo quer? Ele não quer a união. Quanto mais separado para ele é melhor. Tudo que Deus ordenou como correto, ele quer desordenar. Ele veio criando um novo modelo. Ele distorce, né, a verdade pela mentira. Ele veio criando um novo modelo. Deus fez o homem e a mulher, agora ele faz o quê? Você decide o que você quer ser. E não há problema você instituir uma família. Inclusive a gente vai ver, se nós estudarmos mais profundo, igrejas aí que você vê pessoas que estão na frente do ministério que não deveriam estar porque não se enquadra com o padrão bíblico. Você vê, pastores, cantores, né, e por aí vai. Pessoas que pregam sobre uma coisa que não vivem. Até esses dias eu achei um fato engraçado, um cartazinho, né? Aqueles cartazinhos, né? De um determinado pastor da região aqui, prega em vários lugares do Brasil. Ele tá no 3º casamento, ele ia dar uma palestra no encontro de casais. Eu acho que é pra dizer como você entrar e sair do casamento. Com facilidade. Deve ser coisa, de casais ao contrário. É a mesma coisa falar sobre cardiologia sem estudar o coração. É um negócio meio esquisito. Eu vou procurar um cardiologista que nunca estudou sobre o coração. Eu não vou, então eu vou falar de uma coisa que biblicamente está errado. Primeiro tópico aí, família, projeto de Deus, né? Uma instituição divina e a célula máter da sociedade. Esse é o segundo tópico? A célula máter? É o segundo subtópico. Então é o segundo subtópico da... Sim. Então, isso aqui a gente já tratou, né, em lições passadas. Família, né? A questão da família. Família é Deus, é o progenitor, é Deus que pensou na família. Nós até comentamos aqui, não foi Adão que se viu só. Foi Deus que viu Adão só. E viu Deus que Adão estava Foi só. Deus que viu a necessidade de Adão e preparou para ele uma adjutora lá, que fosse idônea, que pudesse servir a ele.
Quer dizer, o propósito de Deus para a família parte exclusivamente de Deus. Isso é até um ponto de interrogação que às vezes fica, né? Porque quando você lê Gênesis 1, Deus criou macho e fêmea, né? Mas a mulher vai ser criada só no capítulo 2. E alguém poderia perguntar por que Deus fez Adão primeiro e a mulher depois? Não poderia ter feito os dois ao mesmo tempo? E aí? Propósito. Para cada ponto tem um propósito. Deus sabe o propósito de ter criado Adão primeiro. E é interessante que o capítulo 1 de Gênesis é mais uma questão introdutória. Onde que lá já fala de macho e fêmea. Sim. Só depois vem Adão, só depois vem Eva. Aí Deus já está especificando. Eu vou criar macho e fêmea. Criou Adão macho, criou Eva fêmea. Então é uma questão introdutória, capítulo 1. Aí cria Adão. Mas o interessante é que Deus não pergunta para Adão o que ele quer. Adão, o que você quer? Continuar só ou quer uma mulher do seu lado? Porque todos os animais têm o seu. Vamos dizer, toda tampa tem a sua panela. Todo aro tem o seu pneu. Toda vaca tem o boi, toda porca tem o seu parafuso, se fosse olhar assim. Não, exatamente. Tá vendo lá? E aí, o que você quer? Eu prefiro ficar sozinho. Falei que Deus viu. Adão deu nome para todos, Adão fez isso, fez aquilo. Deus olha, no caso a Trindade em si, observando o ser criado, que é Adão. Um diálogo entre eles. E viu Deus. Adão tá isso aqui é até um refresco pro camarada que tá no deserto. Pra irmã que tá no deserto, Deus tá vendo, irmã. É Deus que tá vendo que você tá só. E a gente tem que entender que deserto... Vai chegar seu dia. Deserto na posição. Durou 40 anos pra chegar a Canaã. Não, se você tem irmã que já tá 40 anos, coitada. Não, então, o deserto não é perpétuo. O deserto durou 40 anos. Ai, Jesus. Então, não, mas esse é um assunto interessante porque eu vejo muitas pessoas que se precipitam na tomada de decisões com relação a isso, porque não entendem que isso é um propósito de Deus. Família, o casamento, tudo é um propósito de Deus. Então eu acho que se nós tivermos a dependência de Deus, porque Deus é o Deus de toda a providência, eu lembro meu professor, não sei se você conheceu ele, o Alex Carneiro. Não. Deu aula lá na FAP. Ele inclusive tem um trabalho de voltado a famílias há muitos anos. E ele falava, casamento, namoro, tudo isso aí é providência de Deus. É algo que faz parte do projeto de Deus para a vida do homem. O homem, Deus já preparou ele para ser marido, a mulher para ser esposa, para ser mãe, para ele para ser pai, porque isso faz parte do plano de Deus para a história do ser humano, né? A exceção é o celibatário, não é a regra é o casamento. Quando você vê alguém escolhe, né? E a Bíblia fala que é dom, inclusive. Por quê? Porque tem pessoas que têm o dom de celibato. Ela não, porque isso não é nem biologicamente foi projetado para que seja assim, né? Então, o plano de Deus é o casamento, é a família, é os filhos, faz parte aí disso aí. O segundo aí é a célula máter da sociedade. Pode ver que a sociedade ela tem como base a família. Não existe, quer dizer, então o Estado não pode controlar. Não, a gente respeita o Estado naquilo que o Estado impõe como lei. Pode ver que Romanos capítulo 13 fala que toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade ela é emanada de Deus, ela emana de Deus. Mas eu tenho que entender que toda lei que ela tem um princípio ético, um princípio moral, que não fere o caráter de Deus, a gente precisa obedecer sim. Agora, toda lei que ela fere a ética, fere a moral, não há necessidade de obediência. E eu não estou desobedecendo a Deus por desobedecer a autoridade. Primeiro que eu vejo que aquela lei, ela fere a moral e a ética, que de fato tem princípios no judaísmo e no cristianismo. A gente sabe por conta das ideologias, né? E até a forma de visão de governo, as ditaduras, vamos resumir assim, as ditaduras que existem no mundo, né? Coreia do Norte, Cuba e assim por diante, acaba que muitos querem interferir na família, na forma como o pai vai educar o filho, e etc. De situações, né? Só que nós não pensamos dessa forma. A família é que constitui a sociedade e assim por diante.
Então o Estado aponta lá do fim, ele não pode determinar o começo do negócio. Ele tá lá, ele tem sua autoridade, faz parte, nós estamos num contexto social e político, isso daí não tem como, né? Isso faz parte da realidade do mundo, seja aqui em qualquer outra época, mas não pode haver interferências, que é o que aconteceu anos atrás aí, né? As cartilhas. Sim. Quer dizer, o Estado querendo determinar a educação que cabe aos pais, não há o Estado querendo interferir numa coisa que cabe só aos pais. Sim. Né? Você tem filhos. Quem vai ensinar sobre alguma coisa voltada à sexualidade ou coisa nesse gênero é o pai, é a mãe, é a família. Né? Por isso que você vê. Então, de um lado, nós temos um Estado que rege a sociedade. O Estado tem a lei, tem a aplicação de justiça quando existe uma infração, mas ao mesmo tempo ela quer dizer, tem que ser assim. Uhum. Mas não, biblicamente falando, inclusive você vai ler Provérbios, a responsabilidade é de quem? Ensina o menino no caminho que deve andar. Não é do Estado. Sim. Não é do professor. Nem muito menos do pastor. Uhum. Nada contra a figura do pastor, do professor, que são excelentes pessoas Uhum. que, de fato, exercem funções na sociedade. O pastor Uhum. no lado espiritual e o professor na questão secular. Uhum. Mas é do pai. Uhum. Nem da tia lá que cuida das crianças na igreja. Não. Responsabilidade. Até ela auxilia naquele momento ali, mas a educação espiritual também cabe ao pai, à mãe. E como é que fica, por exemplo, se eu deixo para o Estado resolver o problema? Eu posso cobrar do Estado mais tarde se meu filho se tornar um ladrão? Eu posso cobrar do Estado, porque foi responsabilidade do Estado que se responsabiliza agora pelo ensino. Então eu posso cobrar do Estado se meu filho não for um cidadão de bem? O Estado vai que joga, não. É o seu filho porque ele se tornou ladrão. Mas aí eu falo, mas quem tirou a autoridade de ensinar foram vocês. Vocês que disseram, nós nos responsabilizamos pelo ensino dele. Então, se ele for um cidadão de bem, eu honro o Estado, porque o Estado de fato tornou meu filho um cidadão de bem. E se de fato o Estado não faz isso? Eu vou cobrar de quem? Do próprio Estado? Ou o Estado vai jogar para mim? O lado ruim, ele joga para os pais. Mas quando é um ponto positivo, aí o Estado se glorifica, se autoglorifica. Então tem que entender. Errou, a mesma coisa. Teve um caso de uma mãe que o filho levou a namorada para dentro de casa. Inclusive ele acabou matando a namorada. Ele matou a namorada. Qual que foi a posição da mãe? A mãe trancou o indivíduo dentro de casa, chamou a polícia e falou: você não sai daqui. Porque o que você fez é errado. A moça era uma pessoa de bem. Então a mãe fez o quê? A mãe fez o que o Estado fez. O que o Estado vai fazer. Aplicar uma justiça. Você não sai daqui. Sim. Então tem responsabilidades dos filhos e tem responsabilidades que são dos pais. Então cabe aos pais. Agora o que o diabo quer? Ele quer usar o Estado para o Estado inserir na família, para impor, inclusive vamos ser sinceros, essa maldita cartilha, que lá quer ensinar, você pode escolher o gênero, se você é menino, se sente menina, vá no banheiro feminino, se você é menina, se sente menino, vá no banheiro masculino. Aí pensa bem, aí eu entro no banheiro masculino, eu vou no mictório, eu vou achar estranho uma moça em pé no mictório. Eu vou olhar e falar, mas tem alguma coisa errada aqui, eu devo estar no lugar errado, o banheiro é masculino, tem lá o desenho de um homem na porta. Aí ela fala, não, eu estou aqui com uma prótese aqui, eu estou usando alguma coisa que eu quero me identificar como homem, que deu. E aí? Aí daí ela tira aquele objeto e guarda, que é o que vai ser usado para ela poder soltar lá a urina. Aí de repente o camarada entra no banheiro feminino, as moças estão lá usando o vaso sanitário, porque daí não tem como usar mictório. Aí o cara entra com aquela voz grossa, eu vim aqui para usar o banheiro. As moças vão olhar, mas não pode. Ele vai dizer, não pode, porque eu quero. Quem que deu a liberdade? O próprio Estado. Você é livre para você entrar no feminino se você é homem, e você é livre para entrar no masculino se você é mulher. Então você vê, o diabo coloca no Estado. E se a gente for olhar até anos atrás, quando inclusive houve o primeiro beijo gay, né, na televisão, que parou o Brasil para comentar em cima da coisa, né? Porque primeiro foi inclusive no SBT, entre duas mulheres, depois na Globo, né? Entre dois homens. E hoje você vê você liga no Netflix da vida. Na rua.
da rua, Você vê na esquina, rua. e você vê com tanta naturalidade que já não é algo que mais causa reações. Não afeta. Já não é algo que você fica com os ânimos aflorados. É uma coisa que já tá meio que se normatizando. Normal, exatamente. Porque, né, até um ponto interessante aqui para você que é pai e mãe, pesquise sobre Susana Wesley no que diz respeito à educação de filhos. 15 filhos, hein? Não, 15 não, é 19 filhos. 19? 19. Eu sei que na morte do marido ela cuidou. Inclusive 2 deles foram grandes pregadores, o Charles Sim. Wesley e o John Wesley. Mas pensa bem, na ela época dela. Ela que era professora das crianças. Na época tem um dela, vídeo no canal Palavra Viva, vou até deixar na descrição para vocês, que eu falo sobre a Susana Wesley. E ela era aquela mulher que ela tinha uma vida de devoção muito profunda. Sim. Ela que educou os primeiros anos dos filhos. Tinha culto doméstico todo dia na casa dela. De modo que os vizinhos vinham para ver, sabe, aquilo, a forma que ela adorava a Deus. O próprio John Wesley, ele passa por uma experiência, né? Da casa tá pegando fogo, né? Uma das irmãs viu pegar fogo, ele foi o último a ser tirado. E a mãe clamando do lado de fora, e esqueceu de tirar do fogo. Exatamente. E ela entendeu ali que Deus tinha um trabalhar na vida dele especial. Ela tinha conversas com os filhos, né? Tipo, um dia da semana ela escolhia para ter conversas com os filhos sobre o futuro deles. Quer dizer, é um exemplo assim. E aí você fala assim, mas 19 filhos, como que ela conseguia fazer isso? Exatamente. Tem gente que tem 1, tem 2, não consegue dar conta, mas de 19. Exatamente. Numa casa que não tem energia elétrica, que não tem água encanada, que não tem sistema de esgoto, que não tem nada. Sabe o que é o legal disso, Miquel? O sacrifício de Susana Wesley resultou no quê? Pesquisa sobre a vida de todos os filhos dela. Sim, o você não teve Wesley, você não teve um bandido, você não teve uma ladra, você não teve um ladrão, você não teve uma moça envolvida com questões promíscuas. Isso impactou tanto a vida dos filhos que os filhos tornaram-se homens fabulosos. E aí? Então o sacrifício de Susana Wesley... Se o pai e a mãe entender que o principal dever e papel deles é educar os filhos, porque Deus vai pedir conta disso para os pais, vai pedir conta pro professor na escola, pro pastor na igreja, pra tia lá que dá aula. Não, vai pedir conta da mãe e do pai. É fato que, claro, filhos vão tomar suas decisões. Às vezes o pai, eu já vi exemplos assim, né? Do pai que deu a vida, ensinou, educou o princípio, e o filho seguiu o seu próprio rumo lá, inclusive uns até morreram na vida errada. Aí você não pode jogar na conta do pai, porque a Bíblia diz, ensina a criança. Se ele não quis seguir o caminho, aí eu não posso jogar na conta do pai. Nem tudo e nem todo você projeta igual um foguete, né? Você projeta ele. Nem todo foguete vai cumprir seu alvo. Às vezes aí, na hora de decolar ele já explode. Qual que é o mandamento que vem carregado com promessa ligado à questão familiar? Honra pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados. Porque muitos dias não são prolongados. Por que muitos jovens morrem com 15 anos? Por que muitas moças morrem com 15 anos? Ah, mas ele morreu tão jovem. Procura o currículo desse filho. Senta com a mãe, senta com o pai. Ele vai dizer, meu filho agredia a gente, meu filho falava palavras de baixo calão, meu filho agredia os avós, meu filho agredia os próprios irmãos. Por que tem filhos que têm dias prolongados, carregados de promessas? Porque primeiro honrou. Por que tem filhos que não têm dias carregados com promessas? Porque não honram. Eu conheci um irmão, ele tem 6 irmãos, do Rio de Janeiro. Os filhos moravam no Rio de Janeiro. E os pais crentes, serviam a Deus. Só que o Rio de Janeiro, você sabe como que é o Rio de Janeiro, né? É tenso. É complicado. Alguns lugares lá, quem é de lá, talvez esteja a gente acompanhando aqui, sabe como que é difícil criar filhos em determinado contexto. E os pais haviam se separado e 3 dos filhos, a mulher falou assim, tira esses 3 meninos daqui e leva pra longe daqui, porque senão eles não vão dar certo aqui não. Criou eles em outra cidade para que eles não se perdessem. Hoje todos os filhos, um se formou em advogado, outro é engenheiro, o outro mora fora do país, todo mundo tá bem na vida. Mas porque os pais deram a vida para criar os filhos, a mãe dona de casa, vida inteira trabalhou como dona de casa, sustentando a casa. O pai dos meninos gesseiro, vida inteira trabalhando com gesso para sustentar os meninos.
E ensinou, falou assim, a vida que você tem é essa aqui. Se você não seguir isso aqui, o futuro seu vai ser esse. E eles contam, os filhos contam, que já viram amigos que cresceram junto com ele, que não chegou a passar dos 20 anos, morreu no tráfico, nas drogas, jurado de morte, etc. E aí? Se o pai e a mãe não cria de um jeito correto e mostra pra ele, olha, onde você vai dar se você não seguir esse caminho, o negócio... E tem situação que o pai apresenta o problema, apresenta o caminho, mostra o caminho. O que o filho faz? Eu vou seguir a minha vida. Aí não demora muito, chega o telefone amarelo. Tem como um dos familiares vir aqui para fazer o reconhecimento do corpo, chega lá, tá com 6, 8 tiros. Então, Tá com 10 tiros, levou 10 tiros. Ah, mas morreu novo por quê? Por quê? Desonrou pai e mãe. A Bíblia é bem clara. Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias sejam prolongados. Muitos dias não são prolongados porque desonrou, bate de frente, eu não vou fazer, eu não estou nem aí, a vida é minha, eu que sei. Esse negócio de eu que sei, que é o problema, porque se eu sei, por que eu não faço o que é certo? E outra coisa que até houve uma explicação sobre isso, a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, e alguns pensam que é a herança do pai e da mãe. Não, é herança do Senhor. O termo é bem claro. Você tá na responsabilidade de cuidar da herança que é de Deus, não sua. Não, exato. E, o que E os pais não entenderam. Alguns pais que pensam que é herança do Senhor para eles. Não. Herança do Senhor para ele mesmo. Do próprio Deus. Do próprio Deus. Sim. Aí o que vem? Uma das lições da escola dominical que nós estudamos há alguns anos atrás, sobre mordomia cristã. Uhum. Mordomo toma conta de algo que não é dele. Uhum. De Deus. Então, se um cristão tem filhos, então é gratificante, porque eu estou tomando conta daquilo que é do próprio Deus. Então, se Deus tomar para si, é dele. Eu estou apenas tomando conta do que é dele. Inclusive, o próprio Jesus ele vai dizer: deixai que venham as minhas crianças, porque delas também é o reino dos céus. Pode ir até das crianças. Até para as crianças é dado o reino. Então, foi bem lembrado. E a expressão ali, do, é pertencimento. Por exemplo, a casa é do Miquéias. O carro é do Miquéias. O carro não é meu. Propriedade de alguém. Se você deixar comigo, Gedel, tem como você me emprestar esse carro? Eu vou dizer não. O carro não é meu. Miquéias deixou na minha responsabilidade. Eu tenho que entregar do jeito que ele me deu, do jeito que ele me entregou. Então eu estou tomando conta de algo que não é meu. Agora, terceirizar a educação, a tia da escola dominical cuida, a tia da escola cuida. E não. Alguns pais acham, porque isso acontece muito. Tem um podcast com a Cris Poli, né, que era Super Nani. Ela é cristã, inclusive, né? E eu tenho até um livro dela aí, que eu não li ainda, mas eu tenho um livro dela aí, pela Mundo Cristão. E eu assisti um podcast com ela, né, ela contando da experiência do programa, porque ela é uma educadora mesmo, né, ela é formada na área de educação e tal. E quando veio o formato do programa, que era da Inglaterra, para o Brasil teve que ter adaptações. Até ela mesmo não... Porque o SBT na época pegou várias pessoas que era para ser, na verdade, um ator, na melhor das hipóteses, para tratar do programa. Só que não funcionava. Eles fizeram teste com pessoas e ninguém funcionava. Daí eles acharam uma pessoa da área de educação mesmo, que não era o formato original do programa, para fazer o programa. E ela deu super certo, porque ela já lidava com essa área, né? Sim. E ela já era avançada de idade, né? Porque você vê ela, parece que ela é nova, mas ela não é tão nova não, ela já tem quase 80 anos. E o programa tá fora do ar mais de 10 anos, ela tava com 60 e quase 70 anos quando ela fez o programa. E aí, ela conta de chegar em casa das pessoas e ela via coisas assim inacreditáveis. Ela fala assim, não, isso aqui não é uma família não, isso aqui não é um lar não. Porque são coisas que fogem todo o padrão normal de uma família. Você fala assim, isso aqui não é família, gente. Que família é essa aqui? Crianças já traumatizadas sobre coisas assim muito profundas. Pais totalmente inexperientes, cuidando de outro ser humano. Sim. Aí você... E hoje tá pior, né? Se hoje o programa estivesse no ar, seria... a coisa estaria muito mais complicada, até por causa desse aparelhinho aí que é poderoso, mas destrói famílias também. Por quê? Porque o pai não quer assumir mais a responsabilidade do pai e a mãe não quer. Então ela pega o celular, bota na mão da criança, Terceirizar. Pega a criança, joga na creche, pra babá, não sei o quê, e a mulher vai ter sua carreira profissional, nada contra a mulher trabalhar, mas alguns, eu não sei porque tem filho.
Eu vi uma reclamação outro dia de alguém falando assim, não tô aguentando mais, eu acho que eu não vou na igreja porque a criança não fica quieta. A mãe falando. Mas, peraí, você é mãe. Se a criança não se comporta, a culpada é quem? Quem que é o culpado? Porque eu falo de mim, né? Nunca que a gente foi pra igreja, vou dar um exemplo bem simples. Nunca, eu tenho eu e mais 2 irmãos, são 3. Alguém talvez conheça minha mãe. Minha mãe nunca ia deixar a gente na igreja fazer arte. A gente já é avisado antes. Falando, se você chegar na igreja, você ficar fazendo arte, você vai chegar em casa e vai ter uma conversa séria. Você acha que a gente aprontava na igreja? E a conversa tem a ver com o quê? Com uma cinta de couro desse tamanho ou a velha vai. Aí os pais de hoje têm medo de impor limites, de trazer disciplina, e os filhos são por quê? Porque os pais não sabem ser pais. Tem até um livro, você lembrou? Eu tenho esse livro em casa, Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Inclusive tem um livro Limites no Casamento, Limites no Noivado. Uhum. Até lembrei de uma história no tocante à família. Isso pode acontecer com qualquer família. Tanto uma família não cristã quanto uma família cristã. O pai querendo espiritualizar, querendo dizer que a família de fato era totalmente cristã. Ele tinha um resto de tinta lá no local onde ele guardava as coisas dele. Ele pegou aquela tinta e escreveu no muro lá: essa família pertence ao Senhor Jesus. E colocou um ponto final. Mas aí vem a questão. Os vizinhos começaram a perceber um pé de guerra, uma discussão. Alguém foi lá no lugar do ponto final, colocou uma vírgula e escreveu: mas está alugada para o diabo. Então você vê. Pode acontecer? Pode. Deve, não deve. Uhum. Porque a ação do inimigo, inclusive o pastor Gilberto Gil Ribeiro, já falecido, dorme no Senhor. Inclusive ele foi professor no seminário aqui em Pindamonhangaba, no IBAD. Foi membro aqui da igreja sede do Ministério do Belém. Ele foi para os Estados Unidos, acabou falecendo lá. Ele dizia: o diabo não brinca de ser diabo. Uhum. Então, se o diabo não brinca de ser diabo, significa o quê? Que ele tem mais de 6 mil anos de estratégias, mais de 6 mil anos conhecendo o ser humano, mais de 6 mil anos atacando família. Aí você vê, Davi vai lá e adultera. Você lê a Bíblia. Então, Davi vai lá e adultera com Betseba. Aí, ao vivo, mensagem chegando. Aí você vê tragédia na família de Davi. Judá, não vê nada que tem relação com a própria Nora, que é Tamar. Aí você vê várias situações dentro da própria família de Rebeca e Isaac. Um amava mais o outro. Os filhos de Judá mesmo, né? Foram mortos por Deus. Sim, por causa de não... por fazerem coisas lá que Deus abominava. Sim, exatamente, exatamente. Então você vê várias situações dentro do contexto familiar. Se você trazer para hoje, não tem muita diferença. Pesquisa sobre a vida de Samuel. Homem de Deus, um profeta de Deus, foi chamado por Deus. Dá uma olhada, se não estiver no capítulo 5 de 1 Samuel. Quem eram os filhos de Samuel? Aí você vê, primeiro capítulo de Samuel, segundo capítulo de Samuel, quem eram os filhos de Eli? O Ofni e Finéias. Então você vê várias situações dentro do contexto de família. Ezequias, Deus dando a palavra para ele: põe em ordem a tua casa. Que você já pensou Deus chegar pra você e falar assim: põe em ordem a tua casa, senão tu morrerás, não viverás? O próprio profeta Isaías vai lá, ele... Tudo bem aí. Virou o rosto pra parede e falou: então agora é hora de colocar a casa em ordem. E quem foi o filho de Ezequias? Manassés. Os piores reis de Israel. De todo que só se converte na morte, né, nos últimos dias. Mas imagina, um dos piores reis que existiu foi filho de um rei bom, necessariamente. De um rei piedoso. De um rei piedoso. Rei piedoso, temente a Deus. Diz que lá no primeiro dia ele já começou a fazer reformas. Sim. No primeiro dia do reinado. E teve Manassés como que sacrificava os próprios filhos. Então você vê várias situações que houve uma ação diferente. Rebeca e Isaac. Um ama mais do que o outro. O pai ama mais um e a mãe ama mais o outro. Então já tem uma rincha preferidos dentro da própria família. Então a ação do inimigo é constante. Sim, a gente vê, sobretudo pessoas que estão envolvidas com o ministério, muitas vezes tem sucesso no ministério, mas é um fracasso dentro de casa. E a Bíblia exorta: se você não cuida da tua casa, você não é digno nem do ministério. Sim, Paulo fala isso. Porque acontece que pode acontecer do camarada ser um excelente pregador, pastor, vive mais na casa dos membros do que na casa da própria casa, mas a família, os filhos, a esposa ele não leva pra ir comer no shopping, um almoço fora, os filhos ele não joga uma bola com o filho, não leva a filha não sei lá onde. Já que você abriu um parênteses aqui, o
que pode acontecer com alguns pastores é a síndrome que eu chamo de eclesiomaníaco. Eclesiomaníaco. Ele é fissurado por igreja. Uhum. Aí ele se torna o que? Amante da igreja. Uhum. Então se o meu filho Não, me e chama... um termômetro bom pra você saber como tá a família de um pastor, olhe pra esposa dele. Então, Você vê que a esposa tá com aquela cara assim meio borocochô, assim, que ele prega, ela já se esconde atrás dos bancos da meio igreja. jururu da vida. Então você vê, aí se o filho fala, pai, vamos no shopping hoje. Não dá. Pai, vamos jogar um futebol que não é pecado, nunca foi pecado. Uhum. Tem hora que a igreja... Jogar um videogame. Tem hora que a seja. igreja Demonizou. demonizou muitas coisas. E não é um momento de lazer, você vai inclusive exercitar o corpo. Ah, mas não pode porque é do diabo. Tudo você coloca. A praia é do diabo, futebol é do diabo. A gente tá entregando tudo pro diabo. Então. O diabo fica agradecido. Obrigado, você tá me dando futebol, a praia. Apesar que não foi ele que fez. Tá lá no princípio, Deus fez a praia. Deus, tudo é de Deus. Ah, não. Não dá, tem visita. Ah, não dá, tem oração. Não tem nada contra visita e nada contra oração. Mas tem hora que eu preciso entender, opa, se eu tenho um segundo, meu irmão, assume essa visita E pra há mim hoje. coisas que são sagradas. Eu vi esqueci o nome dele. É o pastor, não sei se ainda é ele, mas é o pastor da presbiteriana aqui em Pinda. Ou era, não sei se é o mesmo pastor. Ele deu uma palestra na Funvic e comentando sobre isso. Um membro chegou pra ele e falou assim: pastor, domingo eu não vou poder estar na escola dominical, que eu vou com a minha família pra praia. Ele falou assim: tranquilo, é nóis. Sim, tamo junto. E aí? Por quê? Porque alguém pensa assim: não, a escola dominical, tô dando um exemplo, ou o culto, ou a oração lá da segunda-feira, da quarta-feira, não sei, é mais sagrado do que você tá com a sua família. Um almoço lá. Não existe isso, essa coisa. Não, o sagrado é você estar vivendo aquilo que Deus proporciona pra você viver. Se é pra você cuidar da sua família, inclusive vem antes do que qualquer outra coisa, né? É Deus, família, aí a igreja, outras responsabilidades. Só que tem pessoas que acham que porque eu vou numa praia, não, isso não é sagrado. Não, isso é sagrado também. Porque eu estou com quem? Porque Deus me responsabilizou a minha família, deu dar assistência pra ela e fazer o melhor pra ela. Sim. Não tem nada mais sagrado do que isso. E as pessoas às vezes querem, né, fazer um negócio que tá meio contraditório. O segundo tópico aí, o Fundamentos da família cristã. O primeiro é o casamento monogâmico. Nós já até e abordamos na heterossexual. lição anterior. Sim. Não, antes, a lição quarta. Lição de Isso. número 4, que fala sobre o divórcio. Teve duas que nós falamos, acho Então, que imoralidade sexual e exatamente. normalização do divórcio. Que o casamento é monogâmico, que há contextos que o casamento é polígamo. Uhum. Heterossexual, porque o casamento é uma junção de um homem e de uma mulher, para que haja proliferação, inclusive Deus falou, cresçam e multipliquem. Aí você vê. E indissolúvel. Casamento indissolúvel, confessional. Né? É a base, né? Nós seguimos isso aqui, né? Nós não. Aqui ele ainda coloca as cláusulas, né? O adultério, o abandono. E ainda ele coloca assim: deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Né? Exatamente. Se isso acontecer, não é o que Deus planejou. Deus não instituiu o divórcio, Deus não instituiu nenhuma dessas coisas. Deus instituiu o casamento. O que passa disso já é uma coisa assim, tem que ser analisada para nós não entrarmos num equívoco aí. Né? E ele fala através do profeta Malaquias que Deus ele odeia o divórcio. Uhum. E a expressão odiar é muito forte no tocante a esse assunto. Eu fico repugnado, eu fico irritado. A expressão eu odeio. É um ódio porque é uma ação contrária ao plano dele. Aí vem Jesus dizendo, infidelidade conjugal, pode haver o caso de perdão? Vários casais passaram por isso. Uhum. O homem foi um infrator, do outro lado a mulher foi infratora, houve um perdão, houve uma ação de Deus, não há mais aquela questão de culpa, de remorso, estão curados, inclusive são famílias que servem até de exemplo, porque houve uma restauração. Agora tem casos que não dá. E na questão do abandono, camarada, a irmã resolve seguir, a mulher resolve seguir a Cristo, aí o marido diz, não, eu não vou seguir a sua fé, não quero nada saber.
da sua crença, não quero nada saber da sua igreja. Então fica você com a sua fé, com o seu Cristo, que eu vou viver a minha vida. Bem, ela foi abandonada, o que Paulo fala, ela não está mais sujeita à servidão, então ela está livre, por questão de abandono. Mas Paulo também fala, se a mulher crente quiser habitar com o marido não crente e ele consentir em continuar com ela, fique. Que ela vai santificar o marido, ela vai dar testemunho, quem sabe numa ação do testemunho em si, o marido acaba se convertendo. Opa, eu vou pra igreja porque a minha mulher dá E testemunho. o Pedro disse que a mulher ganha o marido calada. Testemunho. Sim, aí você vê. Não é perturbando também, porque algumas mulheres, que é do natural da mulher, a mulher fala muito mais do que o homem, né? O homem fala 5 mil, ela fala 20 num dia. E algumas, né? E o próprio Salomão ainda já falava isso, né? Que casa que tem goteira é mulher rixosa. Ainda ele usa outras expressões. É melhor ter. Eu acho que é isso. É melhor ter uma casa no É melhor deserto. morar né? numa casa com goteira do que morar com mulher rixosa, com mulher falante. Então, cuidado, irmã. Você tem um marido não crente, fala dele pra Jesus, pra Deus. E com ele dá quando, beijinho, né? Fala mulher, eu te amo. E quando a mulher, quando é que ela se torna sábia? Um exemplo, o marido saiu pra trabalhar, os filhos estão na escola, ela pode ir na oração? Pode. A oração terminou às 9, das 8 às 9 da manhã. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar enfiada na casa de todas as irmãs, fazendo as santas visitas. Aí chega em casa, não tem almoço para as crianças que estão vindo da escola. O esposo chega em casa. Antes fosse assim, né? Então, talvez no passado, hoje em dia não é nem assim, então, né? Aí vamos lá, aí você vê, o esposo chega em casa cansado, vai tomar um banho, de repente não tem um pão, não tem a manteiga, aí alguém fala, é a obrigação dele passar na padaria, mas ele já deixou dinheiro em casa. Se a padaria é próxima, de repente hoje tem até delivery. Não, você pode ligar para a padaria que a padaria entrega. O que a senhora quer? Eu quero 5 pães, eu quero um queijo, leite, manteiga, banana, maçã, o que tiver lá, eles entregam. Aí o marido chega em casa, a casa bagunçada, a qualquer argumento da mulher, estava fazendo a obra de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Então o que Salomão fala em Provérbios 14? A mulher sábia, ela edifica. Ela mantém a casa edificada. Quando é que ela destrói? 71, né? Quando é que ela destrói? Quando ela começa a agir assim. Ah, mas a mulher é escrava do marido? Não, a mulher não é escrava do marido. A questão é, se ela é sábia, eu fui na oração. Ah, irmã, nós temos 200 visitas hoje. Temos? Só dá pra mim fazer 2. Então 198 visitas ficam com vocês aí. Eu tenho marido, eu tenho filhos que vão chegar da escola, precisam de alimento. Paulo deixa claro, casou, o solteiro, a questão é pra Deus, mas casou, a mulher pro marido, o marido pra mulher. A prioridade é essa. Os filhos. O que eu fico triste de ver, que a gente tem visto muito, quando entra nesse tempo, por exemplo, o casamento tá lá em crise. Surge lá uma crise. Que também nada acontece assim de repente, né? Uma crise no casamento não acontece da noite pro dia. Ou numa relação não acontece da noite pro dia. E eu já vi gente, por exemplo, um exemplo, mas é um exemplo verídico. O marido saiu de casa de manhã, essa santa mulher de Deus, contou pra todo mundo que o marido tinha ido embora de casa. Aí o cara decidiu voltar de tarde. Se arrependeu, foi rápido, né? Arrependimento foi, voltou de tarde. Só que quando ele voltou à tarde, ela já tinha contado pra Deus o mundo que o cara tinha ido embora de casa. Quer dizer, surge uma crise do casamento, em vez da pessoa tratar com sabedoria, se for pra contar pra alguém que você pode confiar, que vai realmente ajudar, não. A pessoa sai contando tudo da vida dela, como eu já vi gente que conta até da vida íntima, do que fez, o que deixou de fazer, é uma exposição excessiva de tudo. Isso deixa o casamento frágil, porque todo mundo sabe do que acontece dentro das 4 paredes. Sim. E tipo, é um negócio assim, é um jornalzinho do bairro. Você sabe tudo que acontece na casa do fulano, do Beltrano, do Ciclano. E não é porque alguém fez a fofoca, não. A pessoa mesmo faz a fofoca. Sim, teve até uma missionária que veio pregar aqui em Pinda, que ela é da igreja anglicana, ela é do Rio de Janeiro. Ela inclusive pregou na nossa sede. Ela estava contando uma experiência de uma irmã que ficou 30 dias fora de casa dizendo que estava fazendo obra de Deus. O que ela falou? A irmã está fazendo obra do diabo. Que pode ser que a irmã chegue em casa agora e encontre uma mulher do lado do teu marido. E aí? 30 dias fora de casa. Que Deus que é esse que leva alguém a fazer a obra dele, sabendo que pode haver uma ação do inimigo? Ah, não, ele não vai fazer. Pode ser que não faça mesmo. Mas o que Paulo fala a questão do ficar os dois assim, sem um momento de relação, sem um momento de intimidade?
que seja com consentimento mútuo e por um período curto de tempo, para que o diabo não aproveite o ensejo e ataque. Agora, 30 dias fora de casa. E quando tem filhos? Aí fica os filhos ao cuidado do marido. O marido sai 7 horas da manhã para trabalhar, leva o filho correndo para a escola, aí tem que ligar para a mãe ou pai, pedir para buscar, porque ela está fazendo a obra de Deus. E aí? Que Deus é esse? A gente precisa perguntar, que Deus é esse que levou a essa situação? Inclusive, assim, Jeremias vai falar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Pode ser que a gente esteja ouvindo muito mais a voz do inimigo, por ter perdido a sensibilidade espiritual, a audição espiritual. A gente está ouvindo muito mais a voz do inimigo que está falando, parecendo com a voz de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus porque Deus está me impulsionando. Você vai ficar 30 dias sem a minha presença. Você vai para onde? Eu vou aí para um canto do mundo. Isso aí. é quando é feita a obra de Deus, mas em muitos casos o feminismo já entrou, né, dentro das igrejas e na mentalidade de muitas mulheres, e algumas abandonam a sua posição de mulher mesmo para ter uma vida de empresária ou coisa assim, que não é um problema necessariamente, mas torna-se um problema quando eu abro mão das responsabilidades que eu tenho que assumir. Quando eu deixo de viver o que a Bíblia está dizendo. Exatamente. Que eu tenho que viver. Porque tem mulheres que elas inclusive optam hoje por não terem filhos, ou quando têm filhos não são elas que criam, elas têm as babás, terceirizam a coisa. E é um casamento de fachada, de mentira, uma vida de mentira de fachada, né? Com pretextos e com esse negócio do empoderamento feminino e isso está acabando com as famílias. A mulher pode trabalhar, nada contra. Inclusive lá no livro de Provérbios fala da mulher virtuosa, que levanta cedo, dá ordem para as criadas, ela prepara as mercadorias, corre atrás para vender, ela compra campos, ela granjeia aquilo que ela tem, mas ela não deixa de ser mulher, não deixa de ser esposa, não deixa de ser mãe. Ela poderia muito bem, não, eu vou viver minha vida, o que cai na minha conta é meu, o problema é meu, mas não. Ela é empreendedora, porém ela continua sendo mulher, continua sendo esposa e continua sendo mãe. Ela não abandonou essa posição. Mas aí veio um movimento feminista que quer colocar a mulher equivalente ao homem. Não estou dizendo aqui que a mulher tem que viver o resto da vida limpando o chão. Leia sobre o que aquela Simone de Beauvoir lá, que as aberrações que ela falava, né? Tem coisa que você lê assim, você fala, não, isso aqui ela não falou isso aqui. E ela falava cada aberração, e todo feminismo está pautado no que essa mãe falava, praticamente. Então, aí alguém fala... E sutilmente isso entra nos filmes, nas séries, nas novelas, etc. Nas propagandas. Exatamente. Daqui a pouco as mulheres estão querendo ser exatamente como as outras, porque o ser humano é um ser de imitação, então ele vê um modelo de imitação e ele quer fazer igual. Sim. E o padrão correto, né? Você não observa. Aí até pensando, a gente entra no terceiro top. Mas Deus é machista. Deus não é machista, Deus estabeleceu um padrão. Se Paulo fala que toda a palavra de Deus é inspirada, vem de Deus, Deus deixou escrito aquilo que ele determinou. Mas é interpretação. Não é interpretação, porque o próprio apóstolo Pedro fala o seguinte: nenhuma profecia de particular interpretação. Eu não posso interpretar ao meu ver aqui, não posso interpretar e querer aquilo porque eu quero. Eu vou dar a interpretação. Não, a palavra de Deus estabeleceu o ponto A e o ponto B. Porque é dele, a palavra dele já deixou claro como é que ele quer que funcione. Aqui um assunto. Não vai dizer que é o Ministério de Pastor, né? Hã? Ministério de Pastor? É isso que eu ia falar. Eu queria chegar nisso aqui agora. Porque esse é um outro ponto, né? As pastoras agora que estão surgindo. Eu acho interessante o Ministério das Pastoras. Vamos lá. Olha, é com ele aí, viu? É ele aqui. É interessante o Ministério das Pastoras, porque um homem, para chegar à posição de pastor, ele passa, na Assembleia de Deus é assim, né? É cooperador, é diácono, presbítero, às vezes evangelista, aí vira pastor. A pastora não quer ser cooperador, quer ser diaconisa, quer ser nada. Ela quer ser pastora já. Coloca a mão na minha cabeça aqui que eu sou pastor. Me unge logo. Porque assim, biblicamente, aí eu não sei se você concorda comigo também, segundo 1 Timóteo 3 lá, o único cargo eclesiástico para mulheres é a diaconia mesmo. Porque tem um texto lá que fala sobre isso. Mas aí, tudo bem, vamos lá. Você tocou no assunto da diaconia, voltada para a mulher, mas aí fala que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem, biblicamente falando. Se ela for diaconisa, ela vai ter que exercer autoridade.
como é que ela vai exercer autoridade sobre o homem? Daí já não sei. Daí você Então, pergunta pra Paulo. Então, aí que é a questão. Então, Porque é treta. Porque é o único texto que dá validade pra mulheres é esse. Aí você vê, não é que Deus é machista. Todo ministério sacerdotal. Uhum. Você não vai ver nenhuma mulher. Nada contra a mulher. Sim. A gente não está aqui denegrindo a imagem da mulher, não. Não é sobre esse. É Deus. Então, se for olhar pela lógica, quem que é o machista? É o próprio Deus. Mas não. Deus deixou estabelecido. Adão, você agora estará sobre a sua mulher, no sentido de autoridade em si. Uhum. Questão sacerdotal. O sacerdote, o sumo sacerdote, o levita, eram funções para o gênero masculino. Aí você pega lá e Deus chamou 12 apóstolos. Tudo bem, tinha as mulheres que trabalhavam com ele, tinham, mas a função para o ministério apostólico foram direcionadas para as mulheres. Aí vem Paulo dizendo, aquele que deseja o episcopado, que a palavra lá é episcopos do grego, que também é aquele que deseja o bispado. Pode ver lá, aquele que deseja o episcopado, excelente obra de desejo. Convém que o bispo, tá lá bem claro, o bispo, sempre o presbítero, masculino. Inclusive a igreja primitiva, se a gente fosse olhar pela questão de função eclesiástica, é mais presbiteriana do que pastoral. Sim. A igreja primitiva de Atos, ela é uma igreja mais presbiteriana, porque é muito mais regida pelo presbitério. Sim. Inclusive lá tinha... Os anciões, sim, né? Porque o presbítero é ancião. Assim, ancião, não a no tradução... sentido de sentido de ancião que tem 200 anos. Senão vai pensar, completou 80 anos, vai virar presbítero. Não. Pode ser um presbítero idôneo com 30, sim, com a 28. questão do idôneo. Sim. Porque... Mas que é o supervisor, é o que lidera, sim. né? Aí você vê o que Tiago fala. Tem alguém dentre vós doente? Ele não usa a palavra pastor ali. Chama o presbítero da igreja. Inclusive no nosso Brasil tem locais que quando acontece algum problema com o pastor, é o presbitério abre um concílio para resolver o problema. E tem autonomia, tem autoridade para impor, para dizer que não pode. Então a questão é, mulher pode ser pastora? Se ela vai ser pastora, ela vai começa exercer... agora, ela vai exercer autoridade. Pode primeiro ser diaconisa ou não? Qual o seu voto? Então se pode ser diaconisa, entra como na questão. Auxiliar ali. Ela vai exercer autoridade sobre o homem. Biblicamente, a Bíblia não dá esse parecer. Qual que é o seu voto? A favor então, ou contra? Coloca vai... aqui no comentário. Diaconisa pode ou não... Deixa eles resolverem. Eu quero ferver o negócio. Mas a questão não é que Deus Mas é machista. Mas pastora daí já é complicado. Não é que Deus é machista. Deus deixou estabelecido a função na responsabilidade do homem. Do homem. É puramente o gênero masculino que exerce a função de pastor. Pode ver lá, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espangador, não de tropa e ganância, de bom testemunho. Ah, mas a minha esposa é pastor. Não é pastora. Aí vamos lá, com sinceridade. O camarada se gasta 3, 4 anos no seminário para se preparar para o ministério. Aí ele tem que passar por todos os degraus eclesiásticos, que dentro da Assembleia de Deus tem isso, biblicamente falando, onde a gente encontra base. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 11. Uns foram dados para exercer a função X, outros a função Y. Se eu tenho chamada para ser um presbítero, me lance direto no presbitério. É fato que pode sim acontecer. É o caso de Felipe, né? Felipe, ele era diácono. E ali, depois você vê ele como evangelista. Ok. Pode acontecer. Mas, na essência da coisa, tem gente que foi chamar para ser diácono. Tem gente que foi chamar de ser presbítero. Tem gente que foi chamar de ser pastor. Tem gente que foi chamar para ser membro. E ponto isso final. Não é desmerecer. E ponto final, porque e outra, é dom. É dom ministerial. Sim. Quer dizer, algo que Deus distribui, o próprio Espírito distribui para a igreja. Eu acho interessante porque no contexto do Novo Testamento, Paulo ele instituía as igrejas, né? Ele ia lá, plantava numa igreja numa cidade e ia embora. Ele não estabelecia lideranças, a princípio. Ele ia, plantava lá. Depois ele voltava e ia selecionando os primeiros líderes da igreja. Porque é melhor uma igreja sem líderes do que um líder imaturo. Não. E a ideia lá é de votação, né? Era feita uma eleição. Segundo lá o texto de, acho que é Atos 14, né? A ideia é uma eleição. E você vê, assim, quem se destaca... Porque é a questão do dom. Deus te deu um dom, você vai manifestar esse dom. Sim. A igreja vai perceber quem é possíveis candidatos ali. E aí vai se votar em cima da coisa ali. Então você vê, a gente tá tratando... É que no nosso contexto, cada igreja tem sua forma de governo, administração. Né? Aí você vê, no tocante de família, pode ver que Paulo fala o seguinte: aquele que não governa bem, ele está falando para a mulher ou para o homem?
A ideia do governar ali é no gênero masculino. A palavra aquele já define homem, aquele que não governa bem a sua casa, como é que governará bem a igreja. Então, dentro do contexto de família, se o marido é pastor, a autoridade pastoral é dele, também a autoridade como pai, como marido. Agora, se porque tem inverte o igreja polo... que, para não chamar de pastora, chama de missionária. Então, Eu não sei se é missionário que pior não ou faz melhor. missão... Então, vamos ser sinceros, vamos ser hipocrisia. Missionário que não faz missão não é missionário, é título. É só Então a gente vive mais um poder, envolvimento com o título do que com a função. E tem Então uns você que vê se apegam a essa coisa de... a questão da autoridade. Se ela é pastora, como é que ela vai exercer autoridade sobre o marido? Aqui eu que mando, tem que fazer do jeito que eu quero. Então a gente inverte os polos, abraça muito mais o movimento feminista. Uhum. A mulher também pode ser É pastora. fato que a gente Não. tá falando isso, não tá querendo dizer que a mulher e as mulheres, né, não tenham sua atuação na igreja. Pelo Tem. contrário, tem muito, porque no Ministério de Jesus elas Várias são mulheres, patrocinadoras, inclusive do Ministério de Jesus. Muitas eram empresárias, né, e financiavam. Imagina, você Ajudavam. financiar 12 homens, Ajudavam. logística, hotel, comida, tudo. É Sim, coisa cara, gente. sim. Outra coisa, a reforma protestante, você tem nos bastidores as mulheres, com muita força também. E até os dias atuais. Se a gente pegar a igreja atual, tudo que você vê bonito lá na igreja, não foi um homem que fez aquilo lá. O dedo é de uma mulher. Mas na questão do ministério pastoral, biblicamente falando, e a gente não está aqui dando interpretação errada para o texto, porque partiu de Deus, que ele quer, então ele estabeleceu, eu quero que seja assim, ponto final. Aí vem, não, vamos dar novas interpretações, porque Deus não é bem assim. A questão não é essa, Deus já estabeleceu. Então fica na questão familiar, muitas das vezes, a influência do feminismo. Terceiro, sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Nós já estamos falando aí, a sexualidade não binária. Que é aquela palavra estranha genderqueer. lá. Aqui diz assim uma pessoa... Quer dizer, essa pessoa, né, genderqueer aqui, assim uma pessoa não binária, pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Que eu não sei. É um negócio complicado de entender. Ora é indefinido, porque eu não sei se eu sou homem ou sou mulher, e ora eu adoto as duas partes. É aquela questão do banheiro. Então hoje eu quero ir no banheiro feminino porque eu me sinto mulher, amanhã eu vou no banheiro masculino porque eu me sinto homem. Mas o que você é? Pelo órgão, eu sou homem. Mas hoje eu vou me identificar como mulher. Eu vou lá, vou sentar no vaso sanitário como uma mulher. É um negócio meio cabuloso, né? Então, é a questão do novo padrão de família. Ajuntamento de dois homens e de duas mulheres não se encaixa a palavra casamento. Porque a palavra casamento ela é aplicada no contexto de macho e fêmea. Então é ajuntamento, dois homens ou duas mulheres se juntam ou estão num ajuntamento, que homem, mulher, mulher, não é casamento. Essa palavra não é casamento. Amor, né? É uma paixão infame que desonra a Deus, que segundo Romanos 1 é algo que Deus entregou os homens às suas paixões. Já que você porque a pior sentença de Deus é seja feita a sua vontade. É isso que é o problema. O pior juízo de Deus é esse. Então, você quer pecar, peque. Vai, seja feliz. Né? Porque quando Deus não intervém, porque a Bíblia é clara quanto a isso. Deus ama aquele que ele corrige, aquele que ele ama. Sim. Se a pessoa se não há nem mais interferência de Deus, que já mostra a dureza do próprio coração humano, né? Não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Uma pessoa que está ali no pecado, quer viver no pecado, e aí? É fato que eu conheço muitas pessoas que entram para o homossexualismo, para o lesbianismo, que possuem temor de Deus. Uns rechaçam mesmo da fé, de tudo. Saem, sabe, começam a banalizar a coisa. Mas eu conheço casos de pessoas que, inclusive filhos de pastores, ou o pai era obreiro na igreja, coisa assim, e ele chegou pro pai e falou assim: eu quero que você me coloque em disciplina, porque eu vou seguir essa vida aqui. E não rechaça da fé cristã, não fala, não diz um ai de nada, porque ele sabe que ele tá no erro. Quer dizer, ainda existe um temor de Deus ali no coração da pessoa. Agora tem casos não, como eu já vi também. A pessoa, inclusive ministro de louvor na igreja, atuava, tal, decidiu seguir por esse caminho e hoje tem outra postura, inclusive nas redes sociais, de um ativismo e rechaçando a fé cristã, os cristãos e tal, distorcendo tudo aquilo que um dia
chega a ser uma apóstata, né? Sim. Aí você vê que o camarada que de fato se entregou para uma depravação. É triste. É triste Mas porque a gente tá vendo nesses últimos dias pastores que estão largando suas esposas, filhos, para casar com outro homem, ou se juntar com outro homem. Porque daí a Ou gente- esposas de pastores que largam o marido e vai se juntar com outra mulher. Que eu acho que isso é inacreditável. A gente já teve exemplos aqui na nossa cidade de coisas. E como é que Deus, nesse ponto, como é que Deus permite isso? Ah, mas Deus é amor. É a fala que o inimigo usa. De fato, ele está mentindo? Uhum. Não, Deus é amor. Só que ele tira do olhar do ser humano o ato de justiça de Deus. Ele só apresenta o Deus de amor. Ah, então Deus é amor, eu posso? Na ótica do diabo, ele vai dizer, pode, porque Deus é amor. Deus não vai te punir assim. Ele faz o ser humano não enxergar o lado da justiça, porque ele sabe que a justiça de Deus ela é plena, ela é certa. Deus, quando bate o martelo, ele bate o martelo e dá a sentença. E ele não quer. Ele não quer que o ser humano veja esse lado justo de Deus, esse lado da justiça de Deus. Ele sabe que para ele vai ser aplicado essa justiça. Então ele quer apresentar o lado do Deus amor. Então ele está mentindo, ele apresenta uma verdade, Deus é amor. Mas ele bloqueia a mente do ser humano para não ver o lado da justiça de Deus. Ele diz uma verdade parcial. Exatamente. Não total. E o quarto aí, princípios bíblicos. que é o que a gente já está falando, a gente já está abordando, que é o papel do pai, o papel dos pais, ensinar os filhos, e a questão da igreja. Pode ver que igrejas fortes, famílias fortes, ora famílias fortes, igrejas fortes. Ainda que ele fala, uma igreja doente não acolherá, quer dizer, uma igreja doente não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Que, infelizmente, nós estamos vivendo também esse contexto de igrejas doentes, pastores omissos, que não pregam mais, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente decidiu gravar todos esses podcasts da revista, dessa revista da CPAD, porque esses temas que estão listados aqui, estamos abordando, né, semanalmente, não é todos os pastores mais que pregam sobre isso. Isso aqui não. Você pega um cardápio desse aqui e prega no domingão à noite pra você ver. Você prega 2 domingos, no terceiro. No terceiro, não, imagina. Você prega lá no domingo sobre divórcio, sobre moralidade sexual. Até isso. O povo vai começar a se encolher. As pessoas não querem ouvir a verdade. Sim. A verdade incomoda, a verdade confronta. E a verdade é que esses temas precisam estar no cardápio de uma igreja realmente saudável. Sim. Né? Tem até um texto que eu quero até ler, que eu gosto muito, de Malaquias 4, que é a receita para mim aqui do avivamento. Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, com o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Moisés se lembra do passado, da lei, da aliança, né, da palavra de Deus mesmo. Elias se olha para o futuro, né, que Jesus é chamado Elias, que havia de vir. Você fala no avivamento. Aqui ele está apontando já para a segunda vinda de Cristo mesmo, ou a primeira vinda de Cristo, mas aqui já é uma referência também para os últimos dias. Até João Batista também foi chamado Exatamente. de Elias. O Elias já veio. Porque aponta que é um período de avivamento. O Elias foi o presidente do sindicato dos profetas que trouxe a nação para o arrependimento. Isso não era 13. Trouxe a nação para o arrependimento. Quer dizer, a vinda de Cristo é marcada por um momento de quebrantamento. E começa dentro de casa, nas famílias. É o pai convertido ao filho, o filho convertido ao pai. E qual que é a oração? A unidade, a família forte. E qual que é a oração de Abacuque? Primeiramente, ouvi a tua palavra e temi. Depois que ele pede avivamento. Então, enquanto não houver palavra, enquanto não houver ministração da palavra, exposição da palavra, como é que vai haver avivamento? Avivamento gera movimento? Sim, mas o movimento não pode gerar avivamento. O avivamento gera movimento. Que movimento é esse? De quebrantamento, de me lançar com o rosto em terra, de chorar, de correr para Deus. Então, é o movimento. Mas, primeiramente, palavra. Então, uma igreja que não tem a explanação da palavra, uma igreja que vamos ser sinceros, que
aí 10, 15 minutos com um falso argumento, agora é a melhor parte do culto, cantou 200 louvores e 15 minutos da palavra. Com só a mensagem, Se você vira. vai vencer, você Se vai vira, conquistar. teologia do coach, teologia da autoajuda, se vira pregador, para mensagem positiva em 15 minutos. Uhum. É a questão, eu coloquei uma frase certa feita no Face, está lá. Uma igreja quando não quer mais a palavra, não se alimenta mais da palavra, porque ela está empanturrada com qualquer outro tipo de alimento. Uhum. E alimento que empanturra não dá sinal de nutrição. Vamos ser sinceros aí, pega aí um prato de arroz, feijão, um bife, cebola, ou porque não gosta, mas tem finalidade para o corpo, e um copo de suco. Suco mesmo, fala suco natural. Aí depois você pega lá nada contra, uma pizza caprichada, um hambúrguer caprichado. Qual que é mais nutritivo? Qual que pode ferir menos o meu fígado? Essa ou essa? Essa daqui. Então quando a igreja deixa de se alimentar com alimento puro, saudável, nutritivo, espiritual, ela está empanturrada. E muitas vezes está com sensação de estômago cheio, mas está empanturrada. Já afetou o fígado, ela está ruim. Eu assisti um podcast de um fisiculturista, tem conhecimento de nutrição, essas coisas. Ele disse que, por exemplo, uma bolacha de pacote recheada, Sim. você vai olhar lá na forma que ela é feita, tem sal e açúcar junto. Composição. Porque quando você come, ele tem um tom viciante. É uma coisa que você come, você não fica numa só. Você quer a segunda, a terceira. Sim. Ele dá uma sensação de prazer imediato. Sim. Então, é o que acontece. As pessoas estão se empanturrando de coisas que dão prazer para aquele momento ali, mas não dá nutrição nenhuma. Sim. Pelo contrário, exato. só traz efeitos negativos Exato. posteriormente. Aí você vê como é que Aí depois você vai descobrir porque o cara tá com pressão alta, diabetes, Sim. tudo junto. Aí você vê por que Abacuque fala isso. Ouvi a tua palavra. Primeiramente eu ouvi. Deus falou, eu ouvi a palavra dele. Temi, gerou temor. Depois tem lá uma vírgula. Aí ele pede, Senhor, então aviva a tua obra. Não vai haver avivamento se não houver explanação. E aviva no meio dos anos. Não vai haver avivamento se não Porque... houver pregação. Então se a gente deixar a palavra, vai vir o avivamento de onde? Se o avivamento ele tem que ser bíblico, ele tem que ser pautado na Bíblia. Sim, até as pessoas... Outro dia eu vi uma propaganda também de alguém falando Semana do Avivamento. Como se fosse uma coisa que a gente pudesse planejar. Daí eu fui ver a propaganda. Não, nós vamos fazer oração para Deus destravar a sua vida financeira. Para abençoar a sua família. Isso aqui. Não, avivamento. Não, a coisa é muito mais profunda do que só isso. Exatamente. A coisa tá lá na raiz. Tá lá na raiz. É santidade, é vida com Deus, é tudo. Aí você vê como que cai a contradição. Se o avivamento é sede pela palavra, é sede por Deus, sábado é um avivamento, é semana, é só e outra, só aquela semana, aí né? Você vê, sábado à noite, culto de avivamento, foi culto, houve avivamento. Se de fato houve avivamento, então no domingo de manhã a frequência da escola dominical deveria ser de 101%, sede pela palavra. Então, movimento aí que é barulho, é um tal do cai, levanta, cai, é um tal de arrastar banco para cá, arrastar banco para lá. Então não tem avivamento se não houver palavra. Agora, que não há arrependimento de pecados, mudança de vida. Como que há avivamento sem essas coisas tão importantes? Por isso que o último ponto foi a responsabilidade dos pais e responsabilidade da igreja. Então a igreja que preza pela palavra, ela quer uma família alimentada pela palavra. Então, o que o diabo quer? Que a família não se alimente da palavra. Aí terceiriza. E quando terceiriza para o celular, para a televisão, nada conta. Tem bons vídeos para criança, tem bons filmes para criança. Aqui no nosso canal aqui. Tem bons filmes, então. Gediel aí, ó. Youtuber agora. A responsabilidade é puramente do Miquel. Qual que é o assunto da próxima? A próxima lição aí. A gente já... Próxima semana é a sutileza da relativização da Bíblia. Opa. A Bíblia pode ou não ser atualizada? Exatamente. Fica a pergunta aí para semana que vem. É ou não é a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus? Ela é ou ela contém a palavra de Deus? Fica aí a questão. É umas perguntinhas aí que nós vamos responder semana que vem. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem aí a gente vai estar de volta, né? Curta aí nosso vídeo, compartilhe
para que mais pessoas sejam alcançadas. Ediel, mais uma vez, Deus abençoe. Amém. E semana que vem nós estamos aí de volta.